Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom retorno. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Já estamos com 16 pessoas participando. Nós vamos começar aqui fazendo um feedback, né? E preparando vocês já para o material para o caderno de vocês, o caderno 1 aí do SAF, só que nós não vamos entrar diretamente no caderno, tá? Segundo a solicitação proposta aí pela equipe diretiva da escola. Então, eles acham que a gente deve abordar alguns assuntos revisionais até o dia 22, para a gente ter a certeza aí de que seja feita uma boa revisão nesse período remoto. E no dia 22, para a gente ver como é que vai ficar de fato a situação, né? Se o prefeito ele vai confirmar o decreto, ou se ele vai revogar o decreto. Então, nós não sabemos, isso vai depender do estado da questão da pandemia que nós estamos vivendo aí, uma mega pandemia que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tá? Então, tem essa indefinição, mas, de qualquer forma, a gente vai caminhando, tá? Hoje tem aula de manhã, tem aula à tarde, né? Vocês têm aula, não sei se é 1h30, ou é o primeiro ou o segundo horário da tarde. À tarde é aula normal, tá? Não é plantão, é aula mesmo. E a gente segue hoje, começa hoje a nossa caminhada 2021, propondo alguns temas ainda, tá? Que preparatório aí para nós iniciarmos aí todo o nosso sistema de ensino desse ano. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre seres vivos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos, como é que se dá essa classificação no cenário da biologia atual, como é que nós temos essa classificação, e nós vamos ver também, a partir dessa classificação, nós vamos ter a oportunidade de observar aqui, tá? E ao longo das aulas, nós vamos ter a oportunidade de observar um destaque especial na nossa frente desse ano, e nesse caso, ainda que essas aulas iniciais, elas reflitam diretamente, tá? Uma revisão ou um preparo para a entrada da biologia do segundo ano, mas nós vamos ver que a nossa frente esse ano, ela está bastante condicionada à frente vegetal, tá? Então, a gente vai ver bastante sobre biologia vegetal. Ao contrário do ano passado, que nós vimos mais a parte de biologia animal, nós vimos mais as classificações iniciais, nós vimos mais a questão da zoologia. Pois bem, então já de início, nós temos aqui, tá, uma situação tanto quanto interessante, porque passou a biologia nos últimos 40 anos. Qual foi essa situação? Primeiro, havia-se uma dificuldade em se agrupar os indivíduos, tá? Então, nós tínhamos indivíduos, agrupando os indivíduos com características parecidas, aí eles resolveram, então, lá no final da década de 60, já, no início da década de 70, aí começa a proposição daquilo que nós chamamos de reinos, tá? Então, vocês lembram bem, nós teríamos aí, então, 5 reinos definidos aí como os principais reinos onde se englobam a maioria dos seres vivos. E esses reinos, basicamente, eles estavam colocados em função de tipos de células, né? Nós temos uma célula procariótica ou nós temos uma célula eucariótica. Enfim, essa discussão, ela permeou durante muito tempo a biologia e resolveu se dividir em reinos. Aí nós tínhamos o primeiro reino, tá? Que é o reino que hoje pouco se menciona, mas que ainda em algumas classificações ele vai aparecer. Esse reino é o reino que nós chamamos de reino Monera, tá? Aí depois, que é o reino das bactérias, né? Que a gente chama de bactérias e cianobactérias. Depois nós passamos a ter o reino que nós chamamos de reino protoctista.
Aí você sai de indivíduos procariontes, né, que não tem aquele núcleo definido, e nós vamos ver daqui a pouco, né, essa situação desses indivíduos que ainda não têm o núcleo definido. Nós vamos ver que essa situação aqui é bastante interessante em função desses reinos, tá? E nós vamos ver como é que nós vamos enxergar esses reinos, tá ok? Então, você vai ter o reino protoctista, que já tem, então, o núcleo definido, e nesse caso dos reinos protoctistas, você tem os famosos indivíduos com núcleo verdadeiro, tá? E com todos os componentes do citosol, o morfoplasma, onde você vai ter ali o que nós chamamos, tá, de retículo endoplasmático, mitocôndria, tá, complexo Golgiense. Então, são as células iniciais completas, digamos assim, em relação às procariontes, em que você não tem os componentes citoplasmáticos e você tem um núcleo, né, difuso no citosol, tá? Ou seja, fica o DNA ou o RNA difuso no citosol. Bom, então nós temos esse reino protoctista, e nós temos o reino dos fungos, que também são indivíduos eucariontes, nós temos o reino, tá, dos vegetais, e temos os reinos que nós estudamos bastante o ano passado, que é o reino dos animais, na parte de zoologia, tá? Então, o que acontece? Havia alguns problemas nessa divisão de reinos. Mas quais seriam esses problemas? Alguns indivíduos, eles estavam no mesmo reino, mas apresentavam características bem diferentes, tá? Então, hoje, a biologia, ela busca uma coisa essencial, e essa coisa essencial nós chamamos de filogenia, tá? Monofilogenia, ou seja, na maior parte das vezes, a maior parte de características iguais entre os componentes daquele reino. Tá? Então, dentro dessa filogenia, é interessante você agrupar indivíduos que tenham certas afinidades. Ao contrário, tá, da poligenia, que a gente chama. Nesse caso, a poligenia, você tem indivíduos que estão nesses reinos e muitas vezes não tem tantas afinidades. Vou citar um exemplo. No caso do reino aqui, que nós temos esse reino aqui, ó, o reino protista, ele vai então padecer desse probleminha. Zé, mas qual seria esse probleminha? Esse reino protoctista ou protista, ele vai ter aqui vários problemas na sua subdivisão, por quê? Porque, na verdade, ele tem indivíduos com características de uma vertente evolutiva não tão próximos. Então, isso dificulta, muitas vezes, a classificação. Aí, por exemplo, você vai ter, né, no reino protoctista, você tem alguns indivíduos que têm características parecidas com fungos e características parecidas com protistas. Então, você tem essa miscelânea aí de características, né, de características parecidas, que fica difícil você colocá-los nesse reino protoctista. Bom, aí o que eles fizeram? Aí começaram a ter uma dimensão maior dos reinos. Nós já vimos isso no ano passado, nessa classificação inicial. E para estabelecer uma consistência melhor em relação à dimensão desses reinos, eles colocaram, tá, algo ou um sistema classificatório que estivesse acima dos reinos. E esse sistema classificatório que se aloja acima dos reinos, nós vamos chamá-los de domínios. Então, está aqui. Então, o domínio, na verdade, ele engloba os reinos, tá? E a partir desses domínios, eles procuraram estabelecer, então, tá, características mais próximas de cada indivíduo. Então, os dois primeiros domínios são compostos por indivíduos que nós chamamos, tá, portadores de uma célula procariótica, que nós vamos chamar aqui de indivíduos do domínio procária, e o próximo, tá,
eles vão compor aqui um domínio que nós chamamos de eucária. Então, você tem aí o procária e o eucária. Ou seja, a princípio, você engloba aqui os indivíduos que são procariontes e os indivíduos que são eucariontes, tá? Então, dentro desses indivíduos aqui, que são procariontes, nós temos dois domínios, que é o domínio bactéria e o domínio arqueia, tá? E dentro dos indivíduos eucariontes, nós vamos ter um único domínio, que é o domínio eucária. Zé, mas aí você vai ter que falar para a gente também por que houve essa divisão, né? Porque antes, todos esses indivíduos aqui estavam no mesmo reino que não aparece mais aqui, que é o reino que nós chamávamos de Monera. E esse reino Monera hoje, ele foi dividido nas classificações atuais nesse reino, que é conhecido como Eubactéria, tá? O que é eu? Todas as vezes que a gente vê aqui na biologia atual, tá? Esse prefixo grego, eu, significa verdadeiro, né? Quando a gente fala em eubactéria, você está falando aqui no reino onde estão as verdadeiras bactérias. Da mesma forma, quando nós falamos aqui em arqueabactéria, o que é arqueabactéria? A arqueabactéria, a palavra arque, no grego, significa antigo. Então, era o reino que antigamente era considerado bactéria, mas hoje nós sabemos que há algumas diferenças, tá, entre as arqueias e entre as bactérias. Então, antes da gente falar aqui um pouquinho, a gente vai enxergar aqui, ó, esses seres vivos em função desses reinos e em função dessas propostas evolutivas aí, sempre buscando uma maior proximidade, que nós chamamos aqui de proximidade entre parentesco relacionados a esses indivíduos, tá? Aí talvez você me diria o seguinte, Zé, mas e para eu estabelecer aqui, eu vou ter que copiar, né, o que fica mais fácil? Bom, aí fica à vontade, tá? Se você achar melhor adotar o caderno, como você sempre adota, né? O caderno sempre é interessante. Você pode adotar o seu caderno e você pode estabelecer, então, tá? A cópia do material que é projetado a partir do seu caderno. Ou, também há essa possibilidade, no final de cada aula, eu vou passar para vocês esse material, que a gente vai dando aí ao longo das aulas, tá? E você pode também imprimir esse material. Eu acho que é melhor você imprimir que você simplesmente guardar aí como um arquivo PDF. Você acaba esquecendo, perde, alguma coisa assim. Se você imprimir e colocar num fichário também, eu acho que vai ficar bem legal, tá? Essa proposta, etc, tal, vai ficar bem legal. Então, aqui você tem, então, os indivíduos que compõem, tá? Os seres vivos e os tipos, tá, de bactérias. Eu vou só colocar aqui também para destacar aqui, ó. Isso aqui é Biologia Frente 2, tá? Vamos colocar aqui para a gente não esquecer depois. Biologia. Então, nós temos aqui a Biologia 2, porque aí vocês vão ter também, seguindo aí a mesma lógica do ano passado, e você vai ter a Lenise também, dividindo frentes, tá? Nós teremos biologia, são 2 aulas semanais de biologia, e nós vamos ter 2 aulas semanais também de química. Aí a química nós vamos dividir, continuar dividindo, com a professora Ana Lúcia, tá? Esse ano a gente faz uma outra alteraçãozinha, que é a alteração nas frentes. Esse ano eu vou ficar com orgânica e a Ana vai ficar com a parte de inorgânica. Esse ano, em relação à divisão sistemática, é melhor do que do ano passado, porque nesse ano a gente tem a oportunidade de ter as frentes próprias. A gente vai trabalhar como aconteceu no ano passado. O
que nós tínhamos que dividir as aulas da mesma frente, né? Porque no caso do SAS, eles têm uma frente única. Então, esse ano não, esse ano nós vamos ter, cada um tem a sua frente, tá? No caso da química, a biologia nós já tínhamos, e isso facilita, né? É bom que cada um segue a sua frente. Facilita na divisão das aulas. Bom, o que determinou, então, essas diferentes classificações que nós temos aqui na atualidade, tá? Essas diferentes classificações na atualidade, elas determinaram aqui como são os indivíduos em função, basicamente, seus componentes genéticos, basicamente em função do tipo de células que eles são portadores, tá? Então, nós poderíamos dizer aqui, quando nós pegamos lá, esse ano vai ser uma matéria que vocês vão ver bastante na parte, ano passado vocês não tiveram genética, esse ano vocês vão ter bastante genética, aliás, uma frente de vocês, praticamente muito destinada aí à genética, está dentro da biologia, é uma matéria muito legal, vocês vão gostar, é uma matéria fácil, tá? Envolve raciocínio lógico, tá? Aquele tipo de matéria que mesmo que muitas vezes você fala assim, ah, Zé, eu não estudei tanto assim genética, não sei o que, não tem problema, não vai mudar nada. Na hora da prova, se você souber o básico, você vai usar o raciocínio lógico, você vai, assim, resolver, tá, os exercícios de uma forma bem espontânea. E lembrando vocês também que esse ano para vocês é um ano intermediário, um ano definitivo, segundo ano, um ano bastante importante, porque vocês estão à beira aí do terceiro ano, né? Que é o ano que define a vida universitária. Então, o que o Zé pode aconselhar a vocês? Olha, o Zé falaria o seguinte, embora muitos façam o oposto no segundo ano, encare o segundo ano como um pré-terceiro ano. Não é aquele ano, né? Um ano intermediário, aquela coisa ali no meio, nem uma coisa nem outra, tá? Não faça isso, não. Encare como o pré-terceiro ano. Aproveitem, façam a inscrição de vocês do Enem já, tá? Não sei se vai ser no final desse ano, mas provavelmente a intenção vai ser marcar o Enem para o final desse ano. Mas, enfim, façam o Enem esse ano. Comecem já a pensar naquilo que vocês querem fazer, tá? Para a vida de vocês. Ah, Zé, eu quero ser engenheiro, eu quero ser... Bom, você tem 3 áreas. Você quer exatas, você quer ciências humanas, ou você quer área de saúde. São 3 áreas que você tem que pensar. E essa pergunta, tá? Você vai poder responder somente, meu caro, somente a partir do momento que você mesmo decidir. É um gosto seu. Não adianta. Aí você vai ter que estar aí atento a essas situações, tá? E, Zé, eu gosto mais de área de saúde. Pô, eu vou fazer medicina, eu gosto mais da área de humanos, eu vou fazer direito. Eu gosto mais de área de exatas, tá? Eu vou fazer engenharia. Beleza, você decide. Só que é interessante você já pensando para você estabelecer um ritmo de estudo em função daquilo que você almeja, tá? Zé, sei lá, eu vou me preparar para eu ser médico, uma situação hipotética. Então, o que você vai fazer esse ano já? Você vai começar a ter seus primeiros contatos com faculdades de medicina em termos de vestibular. Não deixe para você começar o ano que vem. Você está uma aluna nossa, do ano passado, a Gabi Costa, Gabriela. Gabriela fez tudo certinho. A Gabriela, ela estipulou uma meta, né? Estipulou que ela gostaria de fazer medicina. Isso ficou claro já no segundo ano para ela. Tanto ela quanto a Carol Leal, está duas alunas. Aí o que elas fizeram? O ano passado elas correram atrás para se integrar mais com relação ao que é a medicina. O ano passado, não, desculpa, 2019. O ano passado elas estavam no terceiro ano. 2019, elas correram atrás no segundo ano, tá, da medicina. Aí elas se prepararam, elas estabeleceram a prioridade
E já no meio do ano, esse primeiro vestibular, que tem aí vestibulares no meio do ano de medicina, elas escolheram alguns vestibulares, aqui eu tenho certeza que elas fizeram, e fizeram esses vestibulares, tá? Aí aquela coisa, nossa, Zé, mas e aí? Fiz o vestibular, será que vou... Não importa se você vai passar ou não, isso aí é só para você tomar, né, aquele gosto pelo tempo, pela redação, pelo tema da redação, o tempo que você vai gastar. Você começar a fazer esses controles naturais aí do aluno, entende? Beleza. Aí, no segundo ano ainda, em 2019, no final do ano, em setembro, na época, elas fizeram a prova também de novo, porque tem a prova, aqui no caso da Unifenas, você tem a primeira prova, e elas queriam as duas, estou citando o exemplo das duas, elas queriam medicina, né? Aí elas fizeram a prova no final do ano, e a Gabi Costa passou na prova de Belo Horizonte. Tá no segundo ano, você não pode confirmar a matrícula, né? Você só pode confirmar a matrícula, na verdade, quando você tem o terceiro ano, já tem seu histórico escolar já liberado pela escola, por isso que nem as provas que os alunos do terceiro ano fazem no primeiro semestre não são contabilizados, aí são treineiros apenas. Enfim, a Gabi Costa passou. Por um lado, foi legal, porque no segundo ano você passar, você meio que, né, fala, bom, estou no caminho certo, mas aí também, no outro lado, colocou uma pressão muito grande para ela no terceiro, coitada, né? Ainda mais com aquele ano de 2020, aquela incerteza, prova cancelada, depois volta a prova pelo Enem, né? Que a Unifenas aderiu, ela ficou quase doida, mas enfim, em 12 de dezembro, ela fez a prova, tanto ela quanto a Carol Leal, e elas confirmaram, elas se dedicaram o terceiro ano todo para, basicamente, essa prova, e as duas passaram em medicina, tá, aqui em Alfenas. Então foi muito legal, não só ela, mas outros alunos do terceiro ano. Estou citando ela pela estratégia adotada as duas pela estratégia adotada desde o segundo ano. Então, lá no segundo ano, acenderam uma luzinha que medicina seria a matéria que elas queriam. Isso não quer dizer que você não vai mudar, pode mudar também. De repente você começa analisando. Só não olha por grade, só não olha por nome, tá? Olha principalmente os conteúdos programáticos que você vai ter ao longo do curso. Tem lá o guia do estudante, etc. Tal. Começa a pesquisar já, para vocês aí saberem o que vocês querem. Porque às vezes você acha bonito, fala assim, ó, eu acho bonito o título, as pessoas escolhem pelo título, né? Quero ser advogado, quero ser médico, quero ser engenheiro. Isso aí não adianta. Você tem que pegar a grade as disciplinas que são vistas, ver se você gosta. Porque aí chega lá, você acha muito... O pessoal fala assim, nossa, eu gosto muito de computador. Eu já passei isso na família com dois primos, né? Eles eram aficionados em computador. Eles achavam que falava em ciência da computação, estava se referindo apenas aí eu vou trabalhar com computador. Não é isso, né? A gente sabe que no primeiro e segundo ano é muito referencial teórico, é muita matemática abstrata, tá? É muita programação. Aí o que aconteceu? Desistiram do curso. Por quê? Porque, na verdade, você vai mexer com a parte de programação direto mesmo, mexer com o computador, etc. Tal, lá para o terceiro ano, né? Você começa a ver mais. Aí, não, mas eu não queria uma coisa que tivesse tanto, porque não pesquisou antes. Se tivesse pesquisado, esse problema não teria acontecido, tá? Então, pesquise. Vocês hoje, já no século XXI, no ano 2021, vocês já são bem espertos nessa quesito e tem todas as ferramentas disponíveis aí para uma pesquisa. Então, voltando aqui à nossa aula, a divisão desses grupos, uma coisa interessante é você estabelecer essas conexões entre, tá? Que você vai aprender essas bases nitrogenadas. Zé, o que é citosina, guanina, adenina, timina? Você vai ver que são bases que compõem, tá? O material genético fundamental que tem a capacidade de transmitir a hereditariedade dos seres vivos. Esse material genético é o que nós chamamos de DNA. E você vai estabelecer a conexão, tá? A partir desse DNA, desses ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, que é responsável, o RNA, pela síntese das nossas proteínas, tá? Você vai estabelecer
a conexão com essas sequências ribossômicas, tá? Para que você tenha a capacidade de dividir os seres vivos hoje existentes em 3 domínios que nós falamos no início da aula. O domínio bactéria e arqueia, que compreende células simples, que compreende células procarióticas, e o domínio que nós chamamos de eucário, que compreende as células eucarióticas, tá? Essa classificação inicial, ela foi proposta lá no final da década de 70, em 77, tá? Por Woese, só que, na verdade, na prática, ela começa a ser, de fato, difundida mesmo há cerca de 20 anos, no início do século XXI. Ela começa a ser difundida exatamente pelos erros que eu já elenquei aqui, em se tratando dos reinos, tá, que eram estabelecidos. Então, olha, quando você pega assim, Zé, mas se eu tinha, por exemplo, o reino Monera, e no reino Monera, aí normalmente você via lá, né? Você colocava lá bactérias e cianobactérias. Até esse nome cianobactérias, ele é um nome legal, porque ciano significa azul, né? E bactérias significa bactérias azuis, no caso, cianobactérias. Só que esse azul, para muitos, em vez de chamar de cianobactérias, eles chamavam de algas azuis. Hoje essa nomenclatura ela foi até meio que abolida, tá, da biologia atual. A gente não classifica mais como algas azuis, porque na verdade elas são bactérias que apresentam um pigmento azul no seu citoplasma, e esse pigmento azul ele tem a capacidade de absorver luz, tá? Então conferem às cianobactérias a capacidade de realizar o processo que nós chamamos de fotossíntese. Então, quando você pegava então o reino Monera, que era o primeiro reino, você tinha lá bactérias e cianobactérias. Você tinha alguns elementos que não tinham a capacidade fotossintética, eram aqueles indivíduos que nós chamamos de indivíduos heterótrofos, né? Ou seja, eles alimentam-se de matéria orgânica já pronta no meio, no seu ecossistema, e você tinha indivíduos autótrofos, aquela nomenclatura que a gente sempre vê desde o ensino fundamental, né? Autótrofo é aquele indivíduo que consegue produzir ou consegue fabricar seu próprio alimento, quer seja através da quimiossíntese, quer seja através da fotossíntese, né? E fotossíntese a gente sempre fala muito, porque o vegetal ele consegue produzir o seu açúcar através desse processo, ou seja, ele consegue produzir glicose a partir do CO2 e água, tá? Do ar atmosférico e absorvido pela raiz da planta. Pois bem, então nesse domínio, nesse reino que a gente chamava antigamente de reino Monera, estavam as bactérias. Só que a partir do advento aí do sequenciamento genético, tá? Foi muito difundido já no final do século XX, início do século XXI, você tem, então, o estudo dos genomas, você vai estudar os genes do indivíduo. E a partir do estudo desses genes, você vai estabelecer aqui o grau de parentesco existente entre esses indivíduos. Nossa, Zé, que legal. Então, você tem um certo grau de parentesco? Sim, nós vamos ter aqui um certo grau de parentesco. Bom, a partir desse grau de parentesco, Zé, o que vai acontecer aqui para a gente? Bom, vai acontecer algo bastante simples nesse grau de parentesco. O que, Zé? Bom, aí eles descobriram que alguns indivíduos que eram classificados como bactéria, na verdade, eram muito diferentes de bactéria, tá? Por quê, Zé? Cita algumas características aí que estabeleciam essas diferenças, Zé. Por exemplo, as bactérias, elas têm alta capacidade de mutar, assim como a gente está ouvindo falar muito hoje, as novas variantes aí, que são muito piores do coronavírus, aí é um vírus, né? Nós estamos ouvindo falar aí de
das novas variantes de coronavírus, essa de Manaus, por exemplo, ela tem uma capacidade de transmissibilidade muito mais rápida entre humanos e ela tem também uma capacidade de atingir pessoas mais jovens. Então, nesse caso específico, o vírus ele não fica restrito tão somente a pessoas mais velhas, né? Então, nós temos visto isso, né? Então, transmite muito rápido, muitas pessoas ficam infectadas, aí os hospitais não conseguem atender, no caso lá do Amazonas, no caso de Rondônia, já entrando aí na região, tá, ali do Pará também, alguns locais, os hospitais não atendem, não têm capacidade de oxigênio, porque muita gente fica doente ao mesmo tempo, tá? E agora não só mais privilegiando os idosos, se é que isso é privilégio, mas também com pessoas mais jovens. O que acontece com esse vírus? Esse vírus já está em circulação desde o final de 2019, começou em circulação, tá? No mundo, na região da Itália, na região da China, começa a aparecer os primeiros casos antes da Itália, mas já estava em circulação na Itália antes de aparecer na China. E esse vírus, à medida que ele vai passando entre os seres humanos e vão infectando, eles vão desencadeando, né, mutações, ou seja, vai surgindo novas cepas, que nós chamamos de cepas virais, e, consequentemente, novas mutações. Que legal. E a bactéria? A bactéria é a mesma coisa. Só que tem uma diferença, né, pessoal? Fala assim, por que, Zé, que você não colocou aqui um domínio viral? Existe hoje na biologia uma discussão com relação aos vírus, tá? Os vírus são ou não seres vivos? Lembra que a gente falou rapidamente isso no ano passado com vocês? Existe essa discussão. Por quê? A biologia clássica, ela considera os vírus como parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, em outras palavras, os vírus não compreendem uma célula convencional. Esses indivíduos que nós estamos estudando aqui, quer seja domínio bactéria, domínio arqueia ou o domínio eucária, todos eles são indivíduos celulares, eles têm uma célula definida, seja ela procariótica ou seja ela eucariótica. Os vírus não. Os vírus são seres muito simples, tá? São revestidos por um envelope, um capsídeo, e onde você vai ter ali o material genético, que pode ser DNA, adenovírus, RNA, retrovírus, ou em alguns casos pode ter os dois, né, que foi descoberto recentemente, pode ter tanto o DNA quanto o RNA. Mas o que nos chama atenção com relação aos vírus? Os vírus, quando eles estão fora das células, eles não fazem mal a ninguém. Eles só conseguem se reproduzir quando existe uma célula efetivamente, tá, parasitada, quando eles entram numa célula. Bom, então, se eles precisam de uma célula para a sua reprodução, eles são aquilo que nós chamamos de parasitas intracelulares obrigatórios. Então, sem célula, ele não se reproduz. Então, se eles estivessem dispersos no sistema e não houvessem células para parasitar, eles seriam matérias inertes. E como eles não têm uma célula própria, na biologia clássica, eles não são considerados seres vivos. Mas já a biologia atual, a biologia mais moderna, propositiva, que apresenta algumas soluções um pouco diferentes que a biologia clássica, propõe que todos os seres que têm a capacidade de se multiplicar e se desenvolver, tá? Ou seja, de se reproduzir, eles devem ser considerados seres vivos. Então, para a biologia moderna, independente se os vírus precisam ou não de uma célula para se reproduzir, tá? Eles têm essa capacidade, então, de se multiplicar, crescer, se desenvolver. Então, eles deveriam ser, para a biologia moderna, considerados seres vivos. Então, você tem essas duas linhas de pensamentos aí na biologia. Tanto a linha da biologia clássica, quanto a linha da biologia, tá, mais moderna. Para esses, na biologia moderna, os vírus seriam, sim, seres vivos,
E já fala-se em algumas classificações de criar um domínio para os vírus, mas que isso ainda não bateram martelo, tá? Com relação a essa questão. Só fazer esse adendo. Mas assim como os vírus, principalmente os retrovírus, tá? As bactérias também, elas têm uma característica interessante. As bactérias, elas têm uma alta capacidade de mutar, assim como os vírus, tá? Então, você tem, por exemplo, diferentes tipos de bactérias da mesma linhagem, ela vai sofrendo mutações. Lembra aquela história? Só que tem uma diferença, né? Toda doença viral, nós não temos uma medicação eficiente para a erradicação daquela doença, certo? Então, quando você tem uma doença viral, você tem algumas medicações, Zé, estou gripado. Você tem algumas medicações que tratam os sintomas da gripe, mas não são medicações efetivamente que conseguem erradicar a gripe. São duas coisas diferentes, certo? Então, Zé, não consigo erradicar a gripe. Que legal. Não consigo erradicar a gripe. Tá, então o que você vai fazer, então? Vou fazer algo bastante simples, né, Zé? Você toma, então, medicações para melhorar os sintomas, mas o ciclo da gripe, ela vai se estabelecer e vai completar até a doença ser erradicada pelo seu sistema imunitário. Mas algumas doenças são perigosas. Algumas doenças não são uma gripe, como o coronavírus. O que eu preciso, então? Se eu não tenho uma medicação, tá, efetiva contra ela, eu preciso de uma imunização. Eu preciso estimular o meu organismo a produzir anticorpos contra aquela doença. Eu preciso trabalhar junto com o meu sistema imune. Beleza, Zé. Então tem que trabalhar com o sistema imune. Tem. Aí você tem as vacinas, tá? Fundamentalmente como os principais tratamentos para vírus. Soros, que você já inocula o anticorpo pronto, e vacinas que você vai, então, estimular o seu organismo a produzir anticorpos. Só que, no caso das bactérias, além de você ter vacinas, você tem também uma outra situação para doenças bacterianas. Você tem os famosos antibióticos. Você já ouviu o médico falar, né? Criança, por exemplo. Mas talvez você mesmo, quando era criança. Zé, quando eu era criança, eu tinha muita infecção de garganta, por exemplo. Direto. Então, ia no pediatra, o pediatra prescrevia o antibiótico. Beleza. Então, sempre prescrevendo antibiótico, sempre prescrevendo antibiótico. Como é que estava minha garganta, Zé? Sempre irritado. Mas só que, muitas vezes, o uso excessivo de antibióticos, eles contribuem, de certa forma, para que a sua eficácia, cada vez mais ao longo dos anos, sejam perdidos. Por quê? Porque as bactérias que estão sendo erradicadas numa infecção por antibióticos, elas começam, então, a sofrer mutações, que são mutações espontâneas. Elas começam a adquirir novas características, novas variantes, que aquele antibiótico especificamente não atinge. E daí, com esse processo, surgiram o que nós chamamos de superbactérias. Tá? Então, essas superbactérias, elas já englobam aí umas bactérias problemáticas, que muitas vezes a pessoa está na UTI, está com uma pneumonia, por exemplo, bacteriana, ela pega uma superbactéria, aí são poucos os antibióticos que têm ação sobre ela, e muitos acabam tendo uma infecção no sangue, tá? A gente chama de sepsis, e acaba vindo a óbito em função dessa infecção. Então, Zé, bactéria, deixa eu entender. Bactéria, ela é caracterizada muitas vezes por ter essa capacidade de mutação. Exato. E essas arqueias que eles descobriram depois? Antigamente, eles achavam que as arqueias eram bactérias, mas, na verdade, não eram bactérias, tá? Eram seres altamente primitivos, e esses seres altamente primitivos, eles tinham uma característica interessante. Qual era a característica interessante deles? Bom, esses seres, eles praticamente não sofriam mutação como as bactérias. E outra coisa interessante, pessoal, eles eram totalmente adaptados a sobreviver em condições altamente, que nós chamamos de condições altamente desfavoráveis.
ou seja, condições inóspitas, tá? Ah, podia viver num ambiente muito salino, num ambiente em que o pH estava muito baixo, em geleiras, dentro de vulcões. Então, são seres que não sofriam mutação praticamente e conseguiam sobreviver em situações extremamente, tá, desfavoráveis. Ah, mas então deixa eu entender. Tem mais alguma diferença? Tem. Uma diferença fundamental também no genoma. Embora eles fossem parecidos, microscopicamente falando, mas quando você compara uma bactéria com uma arqueia, eles são bastante diferentes em termos, tá, de material genético. Então, ó, uma bactéria e uma arqueia, antigamente estavam no mesmo reino, que era o reino Monera, eles são tão diferentes, ou mais diferentes, do que quando você compara um homem com um pé de alface. Nossa, Zé, então as linhagens dele é tão diferente assim, eu até iria mais longe. Um homem, ele tem mais similaridade com um pé de alface, tá? Do que uma bactéria com uma arqueia. Uma bactéria e uma arqueia são mais diferentes do que um homem e um pé de alface, só para você ter uma noção da diferença. Bom, mas que legal. Então, deixa eu entender um detalhe aqui, Zé. Então, você tem aí, então, essa questão aí dos reinos, tem a questão tal. Legal, né? Tem. Então, deixa eu entender. Então, o reino Monera ficou obsoleto. Isso. Então, nós criamos, então, um domínio. E esse domínio aqui é dois domínios. Domínios dos procarióticos, domínio bactéria e domínio das arqueias. Então, para ter o nome do reino aqui, alguns mantiveram ainda o reino. Em vez de colocar o nome reino Monera, aí eles fizeram o seguinte, ó. Para o domínio bactéria, colocaram o reino, então, ó, das bactérias verdadeiras, que eu disse no início da aula para vocês, que nós chamamos de eubactérias. Que legal. E para a arqueia, eles colocaram, então, o nome aqui, ó, nós chamávamos de antigas bactérias. Então, nós vamos ter aqui, ó, a artebactéria. Arte, antiga, bactéria. Então, antiga bactéria é o nome do reino, tá? Ah, então o nome do reino antiga bactéria, porque, na verdade, era antigamente conhecido como bactéria, mas, na verdade, não era bactéria. Era muito diferente de bactéria, né, Zé? Isso eram as arqueias, beleza? Então, aqui eu tenho os dois procarióticos e aqui eu tenho um único eucariótico, um único domínio eucariótico, onde estão, tá? Grande parte dos seres vivos, protoctistas, fungos, vegetais e animais que nós falamos no início da aula. Nossa, Zé, então é legal isso, né? É bastante legal. E aqui, ó, então só para você ter uma noção, ó, eu coloquei assim, ó, para ficar mais bonitinho para vocês guardarem, tá? Para ficar mais organizadinho aqui, ó. Deixa eu só dividir aqui, ó. Então, só para a gente notar aqui, ó, olha só que legal. Aqui você teria, então, a origem evolutiva dos seres vivos. Zé, então, presta atenção. Todos eles, a gente vai ter oportunidade de aprender isso bastante lá no terceiro ano, sobre a evolução. Aí vocês vão ver comigo, né, essa parte de evolução, as teorias recentes da evolução, mas todos eles partiram de um ancestral comum. Ah, que legal. Eles partiram de um ancestral comum, Zé. Sim, partiram de um ancestral comum, e a partir desse ancestral comum, surgiram aqui os três domínios, tá vendo? Vamos lá, ó. Bactéria, arqueia, e o domínio que nós chamamos de eucária, ou eucariotas em português, tá? Então, olha só que legal. Dentro das bactérias, nós passamos a ter aqui, então, um único reino, que é o reino eubactéria, tá? E dentro das arqueias, nós passamos a ter aqui um único reino, arqueobactéria. Tá vendo, então? Cadê o reino Monera, Zé? Sumiu na classificação atual, tá? Nós temos dois reinos aqui agora distintos.
Agora nós temos 6. A classificação antiga tinha 5, né? E dentro dos eucariotas, nós passamos a ter essas vertentes aqui, ó. Primeiro os protoctistas, depois as plantas, depois os fungos, depois os animais, tá? Os outros 4 reinos, compreendendo aí, então, 6 reinos em função da origem evolutiva. Uma outra coisa que nos chama atenção entre bactérias e arqueias, pessoal, é um detalhe legal aqui que nós vamos ter também. Qual seria esse detalhe, Zé? Ó, normalmente, as bactérias, elas apresentam, tá? Na parede celular, elas apresentam o que nós chamamos de peptídeo glicano, tá? Que é uma proteína associada a um carboidrato bastante presente na parede celular das bactérias. Normalmente, nas arqueias, daí você tem uma diferença significativa também, você não tem esse peptídeo glicano na parede celular, tá? E outra coisa legal também, quando você olha aqui, ó, para o cladograma, onde você tem aqui as vertentes evolutivas, quando você abre aqui no cladograma, olha o que você está vendo aqui de legal aqui, ó, tá? Ó, as arqueias, as duas aqui são células procarióticas, mas as arqueias estão mais próximas dos eucariontes do que as bactérias. Então, na vertente evolutiva, tá? Quando você analisa aqui, ó, então nós poderíamos hoje definir como, teoricamente, daquilo que se tem, tá? E daquilo que se conhece pelo genoma comparado, ou pelo conjunto de genes comparado entre os 3 domínios, que as arqueias têm mais parentesco com todos esses outros reinos aqui, ó, tá? Tem mais parentesco evolutivo. As bactérias, na verdade, então, estão mais distantes, estão mais distantes. Por isso que primeiro bactéria, depois arqueia, e depois os eucariotas. Nossa, Zé, que legal. Agora, essa seria a origem em função de um ancestral comum, tá? Agora, o que é uma célula mesmo? Uma célula que nós chamamos de célula procariótica, e quando nós comparamos essa célula com uma célula que nós chamamos de célula eucariótica, qual que é a diferença? Então, vamos ver aqui qual que é a estrutura de uma célula procariótica de uma bactéria, tá? E essa bactéria aqui, ó, nós vamos ver aqui que essa bactéria é uma bactéria que a gente vai chamar aqui de heterotrófica. O que é isso mesmo, Zé? Hetero. Trófos, na biologia, significa nutrição. Hetero significa nutrição diferente, tá? Então, uma nutrição diferente é quando os indivíduos eles se alimentam de uma matéria orgânica não fabricada por eles. Então, eles não são capazes de realizar fotossíntese, não são capazes de realizar quimiossíntese. Eles conseguem, então, estabelecer um processo nutricional em que, tá, eles precisam no meio externo para buscar a sua nutrição. Eles precisam, por exemplo, de matéria orgânica externa para buscar essa nutrição. Então, muitas vezes, eles podem ser parasitas, ou essas bactérias heterotróficas ou heterótrofas, tanto faz. Elas podem ser parasitas? Podem ser parasitas, podem ser de vida livre, tá? Elas podem ser decompositoras? Podem. Só que, nesse caso, uma coisa é certa, elas não têm a prerrogativa fotossintética e nem quimiosintética. Elas não são autotróficas ou autótrofas, elas não conseguem fabricar o seu próprio alimento. Elas têm como obrigação alimentar essa matéria orgânica pronta ou pré-fabricada, como eu coloquei aqui no texto para vocês, tá? E essas bactérias que nós chamamos de bactérias decompositoras, não são só bactérias que são decompositoras, nós temos também alguns fungos que são fungos decompositores, tá? Tanto essas bactérias quanto esses fungos que são decompositores, você tem um detalhe interessante aqui, um detalhe bastante legal. Qual que é o detalhe, Zé? Eles realizam um processo
ecológico fundamental para todos os seres vivos. Eles realizam aquele processo que nós chamamos de reciclagem da matéria. Nossa, Zé, que legal, realizam reciclagem da matéria. Isso aí, meu caro, realizam a reciclagem da matéria. O que é a reciclagem da matéria, Zé? Eles vão lá, a gente vai ver bastante isso na ecologia, no ano que vem. Eles vão converter a matéria orgânica em matéria inorgânica. Por exemplo, você vê lá um cadáver em putrefação, um animal morto à beira de uma rodovia. Bom, está lá um animal. O que está acontecendo ali? Ó? As bactérias estão atuando sobre esse cadáver. Como, Zé? Bom, elas vão atuar sobre esse cadáver para converter aquela matéria orgânica, redes de compostos de carbono. Nós vamos ter a oportunidade de falar bastante sobre isso, né, na química orgânica. Química orgânica é muito legal. É considerado uma das partes da química mais fáceis, não estou sendo irônico não, viu? O pessoal gosta mesmo, é bem facinho química orgânica, muito legal. É uma matéria legal que vocês ainda não viram, né? Vocês vão gostar de química orgânica, ou a maioria de vocês vão gostar de química orgânica, tá? Vocês vão gostar bastante. Aí, assim, ela vai converter, a bactéria decompositora, ela converte essa matéria orgânica que está em decomposição ali, compostos com carbono, com nitrogênio, com fósforo, compostos nitrogenados, tá? Principalmente a glicina, vai converter esses compostos em matéria inorgânica para devolver ao solo. O que é matéria inorgânica, Zé? Então você vai formar ali basicamente, ó, cálcio, tá? Nossa, Zé, cálcio, matéria inorgânica, né, Zé? Isso. Você vai converter essa matéria orgânica em cálcio, em fósforo, tá? Em nitratos, na forma de nitratos e fosfatos. E essa matéria inorgânica é depositada no solo, sob a ação dessas bactérias, e na forma inorgânica, ela vai ser novamente absorvida pelo vegetal, através da solução do solo, que o vegetal vai absorver água com sais minerais, tá? E esses sais minerais são produtos, então, da reciclagem da matéria orgânica, na maioria das vezes, tá? Grande parte deles, pelo menos. Aí o vegetal absorve e vai ser utilizado, então, como nutriente para o vegetal. Portanto, essas bactérias que nós chamamos de decompositoras ou saprófagas, ou sapróforas, tanto faz, tá? Ou sapróvoras, tanto faz, é a mesma coisa. Elas são altamente fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas, tá? Nós vamos ver aqui uma extensão de uma célula aqui pequena, né? Dá para a gente ver aqui com bastante clareza no microscópio eletrônico. Veja só, ela tem de 0,5 a 5 micrômetros, então bastante diminuta, né? Bastante diminuto. Então você vai ampliar essa célula, em que você tem uma célula procariótica, para você ver o que está na parte interna de uma célula eucariótica, para a gente analisar aqui. Ela tem membrana? Ela tem algum componente citoplasmático? Ela tem alguma membrana que delimita, tá, o núcleo da célula? Será que tem? Será que não tem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula bacteriana, ó, uma célula desse domínio bacteriano. Aí você fala assim, Zé, em termos de célula, as características celulares, não as características do genoma dessas células. As características do genoma são bem diferentes. Mas quando eu comparo uma bactéria com uma arqueia, nós não podemos perder de vista que ambas são células que nós chamamos de células o quê? Nós chamamos de células procarióticas, né, Zé? Isso. Então, são células primitivas. Procárion. Ainda não tem, tá? Uma membrana ou um envelope para proteger o material genético da célula, entende? Não tem essa membrana. Nossa, Zé, que legal. Não tem a membrana que protege o material genético da célula. Verdade, não tem essa membrana, meu caro. Então, como não tem essa membrana, nós chamamos de célula procária, ou seja, procariótica. Ou seja,
carioteca, tá? Vem da palavra carioteca, é a membrana que determina o núcleo celular. Como ela não tem, ela é precursora ainda, tá? Ela vai se preparar para que numa célula eucária ou eucariótica, ela venha a ser portadora, então, desse núcleo revestido por essa membrana. Então, dá uma olhadinha, então. O que, que ela tem, Zé? O que, que ela tem, tá? Ela tem aqui essas fímbrias, tá vendo? Na bactéria. Essas fímbrias que você está mostrando aqui, ó, ela serve para quê? Bom, ela serve para locomoção, ajuda, né? Na locomoção. Lembrando também que dificilmente você vai encontrar uma bactéria assim, né, isolada no ecossistema, no meio externo. Normalmente as bactérias, elas estão agrupadas, formando o que nós chamamos aqui de colônias bacterianas, né? Elas estão agregadas entre si. Mas se nós analisássemos uma única bactéria, se está com infecção de garganta, aí você tem uma colônia de bactéria na sua garganta. Mas olha que legal aqui, ó. O que, que eu tenho aqui, ó? Eu tenho toda essa estrutura externa, que nós chamamos de parede celular, e lembre-se que nas bactérias eu tenho parede celular com peptídeo-glicanos. Nas arqueias, normalmente eu tenho a ausência de peptídeo-glicano na parede celular, tá? Que eu falei agora há pouco. Mas ambas têm essa célula eucariótica. Zé, essa parte aqui interna, a parte líquida da célula, que antigamente a gente chamava muito de citoplasma fundamental, o que, que eu tenho aqui? Então, no que nós chamamos de citoplasma fundamental, na verdade eu tenho o citosol, tá? Você tem o citosol aqui, Zé, que é a substância aqui, ó, que compõe o citoplasma fundamental, né, Zé? Exato. Eu vou ter aqui o citosol, tá? Legal, né? Então, aqui você tem o citosol, Zé. Beleza. Agora, além do citosol, para que serve o citosol? O citosol é um meio aquoso, a água é o nosso solvente universal, onde estarão presentes, basicamente, os elementos essenciais para nós, ou para a nossa célula, nesse caso aqui, para a célula da bactéria. Tá? Agora, note você que você não tem aqui, ó, você não tem aqui o que nós chamamos, tá, de organoide citoplasmático. Então, duas coisas que você tem que guardar bem. Zé, eu não tenho organoide citoplasmático aqui na célula procariótica. Não tem. Só que tem uma coisa. Embora você não tenha os organoides aqui bem definidos, tá? Você também não tem a carioteca no núcleo. Tá? A carioteca que envolve o DNA. E o DNA aqui é bem mais simples do que da célula eucariótica. Aqui nós temos um DNA aqui, ó, circular. E esse DNA, a porção dele, vai formar aqui, então, os cromossomos que vai permitir aí a hereditariedade. Tá vendo que você tem um DNA circular aqui? Nossa, Zé, que legal, é verdade. Eu tenho um DNA circular, que legal, hein? Pois é, bastante legal você ter um DNA circular, mas eu não tenho ainda um envelope para protegê-lo, ou para proteger o material genético. Mas eu tenho aqui, ó, Zé, os ribossomos. Esses grânulozinhos aqui são os ribossomos. Para que servem os ribossomos? Bom, os ribossomos estão relacionados também à produção de proteínas, à síntese proteica, né? Então, aqui eu tenho os ribossomos, mas eu não tenho o retículo endoplasmático, tá? Granular. Porque os ribossomos, majoritariamente, ou em grande parte, eles estão presentes numa célula eucarionte em organoides conhecidos como retículo endoplasmático, tá? Principalmente no caso aqui, o granular. Nesse caso aqui, ó, eles estão dispersos no citosol, mas eles são fundamentais porque a célula precisa produzir as suas proteínas vitais. E você está vendo aqui, ó, como a gente tem um ser com uma única célula, obviamente nós temos um ser aqui unicelular. E todo esse citoplasma fundamental, que nós chamamos de citosol, ele recebe aqui, ó, um revestimento interno. Então, o revestimento interno dele é a membrana plasmática, que tem permeabilidade seletiva,
E logo, tá? Na parte mais externa, revestindo a membrana plasmática, você vai ter aqui, ó, a parede celular. Então, tem a membrana plasmática e a parede celular, tá? E aqui eu vou ter, então, o material genético, representado aqui pelo DNA circular. Esse DNA circular é mais simples, né, Zé? Porque na célula eucariótica, você vai ter já aquela estrutura de Watson-Crick, né? Você vai ter o DNA espiralado, certo? O DNA já é mais complexo. Bom, essa célula aqui é uma célula heterótrofa. Daí eu pergunto para vocês, então, Zé, quando eu pego essa célula respira, Zé? Claro que respira. Mas espera aí, Zé. Qual que é a sede da respiração da célula? Sede da respiração da célula, uma célula eucariótica, você tem um organoide específico para esse procedimento, que é a mitocôndria. Mas não estou vendo mitocôndria, como é que ela vai respirar? Toma muito cuidado disso para Enem, tá? Que pegadinha de Enem que eu vou te falar. Olha que legal. Nesse caso aqui, ó, você não tem mitocôndria. Então essas células são todas anaeróbias, elas vivem sem oxigênio no seu interior. Nós sabemos que isso não é verdade. Você tem bactérias aeróbias e bactérias anaeróbias. Essas que são aeróbias, como que elas respiram? Aí, pessoal, elas têm aqui, ó, a capacidade de invaginar essa região de revestimento. E quando ela invagina essa região aqui de revestimento, ela forma estruturas invaginantes conhecidas como, guarda bem esse nome, tá? Com 2 S. Um S, soma. Então, mesossomas é uma invaginação da estrutura de revestimento da célula, e nessa invaginação você tem enzimas respiratórias, e essas enzimas respiratórias atuam no aproveitamento do oxigênio que está chegando à célula. Então, guarde bem isso, tá? Pegadinha de Enem, dica Enem. Não há mitocôndria, mas você tem aqui, ó, invaginações no revestimento celular, onde você tem a formação de mesossomas, onde você tem enzimas respiratórias que permitem, então, tá, a efetivação da utilização do oxigênio por parte dessas células. Nossa, Zé, então aí eu posso, então, utilizar o oxigênio? Sim, você pode e vai utilizar esse oxigênio, tá? Agora, Zé, nem toda bactéria é uma bactéria heterótrofa. Você pode ter aqui também, ó, uma bactéria que nós chamamos de bactéria autótrofa. Lembra lá no início da aula que eu disse que nós não usamos mais a nomenclatura de algas azuis? Agora nós usamos o quê? Cianobactérias. Ah, que legal. Então, as cianobactérias, aqui tem aquela equaçãozinha, né, Zé? A gente tem que guardar, né? Essa equação é extremamente importante, que é a equação da fotossíntese, onde você tem aqui água e CO2 na presença de luz, tá? E na presença de um pigmento aqui, que pode ser, por exemplo, pigmento azul, a cianina, ou pode ser um pigmento da clorofila, você vai ter aqui a formação de glicose e a liberação de oxigênio, né? Sim, só que tem um detalhe. Essas bactérias, elas conseguem, então, produzir o seu próprio alimento, por isso que a gente chama, então, de autótrofo. Agora, qual que é a diferença, Zé? Qual que é a diferença? Nesse caso, você não tem aqui, tá? Nessas bactérias, você não tem o cloroplasto, porque cloroplasto é um organoide. E nós não temos aqui o cloroplasto, Zé. Não temos o cloroplasto. Então, aí serve o mesmo raciocínio que nós tecemos para a respiração. Zé, mas se eu não tenho cloroplasto, tem como a célula realizar fotossíntese? Tem. Da mesma forma que nós vimos aqui na célula anterior,
nós não tínhamos a mitocôndria. E não por isso que a célula deixou de realizar a respiração celular. Então, mesmo não tendo a mitocôndria nas células procarióticas, a célula realizou a respiração celular tranquilamente. Oh, que legal! Por quê? Porque tem mesossoma, invaginações no revestimento que permite o acúmulo de enzimas e a efetivação dessa respiração celular, tá? E aqui, Zé, o que vai acontecer aqui agora, Zé? O que acontece nessas células aí de cianobactérias, Zé? O que acontece? Essas células, tá? Elas têm aqui alguns disquinhos, grânulos internos, tá? Onde ficarão aqui acumulados pigmentos. Pigmentos. Pigmentos capazes de absorver energia. Sim, no vegetal, os pigmentos, eles ficam... O vegetal é um ser eucariótico, os pigmentos eles ficam reservados dentro do cloroplasto. Aqui não. Esses pigmentos, eles ficam no citoplasma celular, tá? Ali no citoplasma, juntamente com os ribossomos e juntamente com aquele nucleolo que nós temos ali representando o material genético, o nucleolo disperso, sem o núcleo verdadeiro, tá? Você vai encontrar ali o que nós chamamos de disquinhos empilhados, onde estão presentes, que são os tilacoides, onde estão presentes os pigmentos capazes de absorver energia solar das cianobactérias, para que elas consigam efetivar esse processo aqui, tá? De fotossíntese, ou seja, para que essas bactérias tenham a prerrogativa de fabricar o seu próprio alimento. Então, aqui, ó, você vai ter as clorofilas presentes. Então, você pode ter dentro desses pigmentos, você pode ter clorofila A, você tem esse pigmento azul aqui, que é a ficocianina, que é o pigmento mais presente no citosol dessas bactérias, por isso o nome cianoazul, bactérias, tá? E um dos pigmentos mais importantes para que ele consiga absorver energia luminosa e, através da fotossíntese, consiga converter essa energia luminosa em ATP, em energia química, e, posteriormente, fabricar aqui a glicose para a célula, tá? Você tem esse pigmento vermelho aqui, ó, que é a ficoeritrina, e você tem essas células carotenoides, ou células não, esses pigmentos carotenoides, que são precursores de vitamina A, né, que é o beta-caroteno. Esses precursores de vitamina A aqui, eles são bastante legais. Por quê, Zé? Porque tem aquela cor meio alaranjada. Fala uma coisa que tem bastante pigmentos carotenoides. A cenoura, por exemplo. A cenoura é muito rica, não só em vitamina A, como em compostos carotenoides, tá? Então, todos esses pigmentos amarelo, alaranjados, eles são fundamentais para a efetivação do processo fotossintético, tá? Então, você tem bactérias que não realizam fotossíntese, alimentos de matéria orgânica pronta, e você tem bactérias que têm um diferencial. Elas conseguem realizar fotossíntese porque apresentam esse pigmento, ou fotossíntese, ou quimiossíntese também, tá? Apresentam esse pigmento interno, ainda que não tenha um cloroplasto, mas esse pigmento confere essa condição de absorção, tá, de luz. Zé, então aqui estão, então, essas células, né? Sim, então aqui, ó, só para você ver uma fotinha dela, aqui a diferença, ó, para a célula heterótrofa. Tem tá? Citosol, aqui eu tenho o meu nucleóide com material genético, tá? Onde eu tenho aqui o cromossomo, DNA circular. Então, aqui você vai ter esses tilacoides, ó, esses grânulozinhos, e dentro desses grânulos aqui você tem os pigmentos para a realização da fotossíntese, o que você não tinha na outra célula. Você continua tendo aqui os ribossomos para a síntese proteica, tá? Você tem aqui, ó, toda a parede celular aqui em mostarda, né? Tá aqui a parede celular. Logo abaixo da parede celular, que protege, você tem aqui a membrana
citoplasmática, tá? E aqui você pode ter essas bainhas aqui externas protetoras, elas podem aparecer aqui com vários tipos de pigmentos. Então aí você tem o desenho de uma célula procariótica com capacidade fotossintética. E aqui eu estabeleci aqui um quadro bem simples, tá? Para você ver o que você tem e o que você não tem quando você compara as bactérias das arqueias, tá? Aqui você tem aqui o tamanho celular. A primeira coisa que você vai notar é que as células que compreendem os indivíduos eucariontes são células maiores. As duas primeiras células aqui são procarióticas, só essa aqui tem núcleo verdadeiro, eucariótico, tá? Aqui você tem as duas células que compreendem aqui os dois reinos, então no domínio bactéria você tem o reino, tá? Eubactéria, e no domínio eucária você tem o reino arqueobactéria. Detalhe, as duas primeiras, então, não tem carioteca, ou seja, não tem o envoltório nuclear, somente a terceira que vai ter esse envoltório. Outra coisa importantíssima, as duas primeiras células aqui, ó, são circulares. Aqui você tem uma estrutura linear espiralada, tá? As duas primeiras aqui, as únicas estruturas internas que nós vimos aqui responsáveis pelas sínteses proteicas presentes são os ribossomos, não tem os demais organóides citoplasmáticos. Agora, aqui não. Aqui, além de ribossomos, você vai ter mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, complexo golgiense. Você tem todas as estruturas normais de uma célula, tá? Outro detalhe. Aqui a bactéria, naquelas que são autotróficas, você tem a presença de clorofila. Nas arqueias, você não tem arqueias capazes de produzir seu próprio alimento, tá? Elas estão ausentes. Não tem arqueia clorofilada, pelo menos até onde foi descoberto. E já no caso dos domínios eucariontes, nós temos aqui os protoctistas, entre eles algumas algas, tá? As algas e os vegetais, que tem cloroplasto e dentro dele tem clorofila, portanto, eles têm a capacidade de realizar fotossíntese, tá? Um outro detalhe legal aqui também sobre as arqueias é que nós vamos ter aqui alguns tipos. Então, duas coisas então que você não pode esquecer. Primeira coisa, as arqueias não têm peptídeo glicano. Não esqueçam desse nomezinho aí, tá? Peptídeo glicano na parede celular. Elas, supostamente, seriam os únicos seres que nós temos no planeta Terra totalmente adaptados à vida extraterrestre. Ah, então, Zé, se eu levasse para Marte, uma arqueia, nas condições de temperatura, pressão, tá? Nas condições atmosféricas de Marte, a arqueia, ela conseguiria sobreviver? Provavelmente. Por quê? Porque elas se adaptaram aqui na Terra a viver em ambientes, como eu disse lá no início da aula, em ambientes extremamente que nós chamamos de inóspitos. O que seria isso, Zé? Ambientes desfavoráveis. Geleiras, vulcões, no fundo do mar, sem luminosidade nenhuma e com alta concentração de sais, elas sobrevivem a essas condições totalmente inóspitas. Então, essas são as arqueias. Dá para eu classificar aqui, Zé? Dá, tá? Você tem aqui alguns nomezinhos aqui que eu gostaria de destacar para vocês quando nós falamos de arqueias. Então, você tem esse nome aqui, ó. Ó, halófitas. O que significa halos? Halos significa sal. Então, filos é amiga do sal. Então, ó, halófitas extremas são arqueias que suportam, tá, ambientes altamente salinos, sobrevivem em ambientes altamente salinos. Então, elas são as halófitas. Ô Zé, e essa aqui? Termófilas, tá? Nossa, Zé, essas termófilas aqui, quem são elas?
são arqueias que suportam, ou também conhecidas como termoacidófilas, a mesma coisa, tá? São bactérias que suportam temperaturas extremas dentro de vulcões ou temperaturas muito baixas lá na Antártida, no Polo Norte, dentro de geleiras, tá? Então, nós chamamos essas bactérias de termófilas extremas ou termoacidófilas extremas, que é a mesma coisa. E temos essa aqui, ó, que são as metanogênicas, tá? Zé, essa aqui o próprio nome já diz, metano, gás metano, é o CH4, né? Isso, é o CH4. Então, ó, ela consegue sobreviver em locais pantanosos, tá? Liberar esse gás metano para o meio atmosférico. Outra coisa interessante também, essas bactérias estão bastante presentes lá no rumen, no tubo digestório do boi, da cabra, da girafa, que apresentam 4 compartimentos gástricos, né? Eles são poligástricos e apresentam 4 compartimentos. E no rumen, embora esses animais se alimentem de, como é que chama? De verde, de capim, eles não têm, tá, a enzima necessária para a digestão do principal carboidrato, principal polissacarídeo presente no capim, que é a celulose. Ah, então, Zé, quem que vai produzir essa enzima? Aí você tem uma bactéria que produz essa enzima, que é a celulase, que vive ali, e além de bactérias, você tem arqueias, que vivem no tubo digestório de ruminantes. E essas arqueias, que estão ali no tubo digestório em ambiente com pH bastante baixo, tá? pH 2,5 a 3, essas arqueias, elas liberam o famoso gás metano. Ah, então quando o boi está lá ruminando, né? Está macerando ali pela segunda vez o alimento, quando ele está ruminando, ele está produzindo no rumen ali gás metano? Está produzindo gás metano. E nós sabemos que junto com o CO2, o gás metano, aí vem a dica Enem, ele é um dos principais, tá, desencadeantes daquilo que nós chamamos de aquecimento global nos dias atuais. Ah, então nós temos aí o gás metano, né, Zé? Sim. Então guarde esses 3 nomes aí que significam a classificação daquilo que nós chamamos das arqueias. Então eu tenho aqui a arqueia halófita, eu tenho a arqueia que a gente chama de termoacidófila ou termófilas, e tem também a bactéria conhecida como metanogênica. Beleza? Então tá aí. Olha só. Outra coisa também, que a gente vai ver aqui, nós vamos ver aqui que, com relação ao aparelho celular, já falei para vocês, está aqui, ó, peptidoglicano. Ah, Zé, você já tinha notado isso para a gente, né? Isso, já tinha notado aí. A presença de peptidoglicano na parede celular é uma característica dos indivíduos que são componentes, tá, das bactérias. As arqueias normalmente não apresentam esse composto. Também é uma diferença significativa, além do genoma, além da capacidade que as bactérias apresentam de mutação, aquilo que não ocorre com as arqueias, tá? Tem essa característica da membrana celular aí com peptidoglicano, parede celular. E aqui eu coloquei essa observação final para vocês, tá? Mediante a biologia clássica, não mediante a biologia moderna, tá? Então, coloquei. Por que eu não incluí aqui os vírus? Por que você está levando em consideração a biologia clássica? Porque os livros didáticos, né, as apostilas, etc., tal, eles tendem a seguir a biologia clássica ainda, né? Embora sempre haja, inclusive no material do SAS, você tenha sempre essa ressalva apontando aí para essas alterações aí com relação, tá, à biologia atual, mais moderna. Então tá aí. Então são seres acelulares, e gostaria que você sempre lembrasse dessa expressão que é muito utilizada em provas de vestibular, tá? São seres que nós são parasitas intracelulares obrigatórios, tá ok? Guarda bem aí.
parasitas intracelulares obrigatórios. Eu vou parar aqui nessa primeira entrada nossa, para depois a gente continuar aqui, ó, agora na célula eucariótica. E já aproveitando a célula eucariótica, a gente vai falar sobre a célula eucariótica, a gente vai já deslocar para os vegetais, que é a nossa intenção esse ano, trabalhar com os vegetais. Vou deixar isso aqui, tá? A próxima aula, para a gente seguir já. Talvez eu possa até terminar essa parte. Vamos ver, hoje à tarde. Hoje à tarde a gente tem uma aula, né? Vamos ver. Pode ser. Ou eu já começo química hoje à tarde. Tanto faz. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Alguma pergunta? Vocês ficaram quietinhos aí? Não sei se vocês estão dormindo, né? Mas, normalmente, pelo menos no primeiro ano, tem um grupo de alunos aí mais focados na aula. Eu só quero perguntar para vocês o seguinte, a gente vai adotar esse sistema. Ah, Zé, e se dia 22 a gente vai voltar? Pelo menos o decreto municipal é nessa direção, para que haja o retorno. Ah, mas a questão da pandemia está piorando. Então, no mesmo decreto, diz que se houver pioras na situação, esse decreto pode ser revogado. O que vai acontecer? Nós não sabemos. Ainda nós temos 3 semanas até o dia 22, tá? Então, a princípio, a escola está sendo preparada para que haja o retorno, né? Então, se você perguntasse hoje qual que é a informação oficial, nós voltamos no dia 22. Se hoje fosse 22 de fevereiro, nós estaríamos em aula presencial, certo? Se fosse hoje, no caso. Vamos aguardar. Mas, de qualquer forma, nós temos esse período aí de 3 semanas até o dia 22, em que a nossa matéria ela tem esse aspecto revisional, mas ela vai caminhar tranquila, não vai mudar nada, tá? Então, tem as nossas programações, nossas aulas. Ah, não vai ser aula, não. O calendário nosso começou hoje, não é aula de bate-papo. O calendário nosso começou hoje. Pergunta que eu faço para vocês aí. Vocês têm alguma sugestão? Diante dessa primeira aula, tá bom? Pois é. Fique à vontade para... Sempre temos essa questão aí bem democrática, para vocês terem... Eu sei que não é fácil essa questão de aula remota. Pode falar, meu caro. A gente achou que você foi um pouco rápido demais, sim, para passar as coisas hoje. Entendeu? A gente ficou meio perdido, sabe? Mas passar o quê? Teoria ou não dava para copiar? Então, não, é que dava para entender, mas às vezes você quer anotar alguma coisa e o raciocínio vai perdendo, aí você perde explicação quando tá copiando. Será que teria como você mandar o arquivo do Não, Word? eu vou mandar todos os arquivos, vocês terão os arquivos. Viu? Mas, tipo, nas próximas aulas você mandar junto com o link para a gente poder ir acompanhando? Ah, pode, antes da aula. É mais fácil. Sim, pode, sem problema. Ah, então, obrigada. Eu mando o arquivo antes. No início da aula, eu mando já o arquivo para que facilite a vida de vocês. Mas essa questão, essa primeira aula aqui, como era uma aula mais de revisão, tá? Inclusive do ano passado, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente vai mais um pouco rápido, tá? Mas a gente vai ter nessa frente nossa aí muitas aulas que vocês ainda não viram. São aulas inéditas e diz respeito aí à biologia vegetal, etc. tal. Mas essas aulas agora, uma célula procariótica, uma célula eucariótica, é mais tranquilo. Pode ficar sossegado que vocês não vão ter problema, não. Tá? Isso aí é mais uma revisão. Mais algum comentário aí, pessoal? Mais alguma fala, alguma sugestão aí? Zé. Oi. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como é que você soluciona o problema dos bois, tipo, em relação ao gás metano. Porque a gente precisa, tipo, dessa área, né, de... Como é que chama? Gás metano. Tipo, não dá para separar de Não dá para deixar de produzir pecuária. Por exemplo, vamos pegar aí. A pecuária hoje ela é fundamental
para alimentar o planeta, né? E quanto maior a pecuária, maior a liberação de CH4, de gás metano para a atmosfera, né? Seria mais ou menos por aí, né? Como é que a gente deixa de comer carne? Se deixa de comer carne, diminui o gás metano, mais então, proteína animal. É exatamente isso. Não é isso que você está perguntando? Mais ou menos. Então, isso é um dos grandes desafios que nós temos atualmente. O gás metano, ele pode ser utilizado industrialmente através de biodigestores. Hoje nós temos, por exemplo, nas periferias do Rio de Janeiro, nas grandes cidades onde você tem grandes áreas aí periféricas, você tem, por exemplo, eles não têm condição de ter saneamento básico, aí você faz aqueles biodigestores gigantes na comunidade. Para quê? Porque ali coleta as fezes, a urina do indivíduo, etc. tal. É como se fosse uma fossa gigante, só que fica tudo fechado. Aí, as bactérias que estão produzindo esse gás metano, em vez deles liberar esse gás metano para o meio externo, esse gás metano ele vai ser coletado, tá? Por dispositivos, por canos, que são levados até instituições como asilos, creches, etc. tal. Aí, o que acontece? Em vez deles liberarem o gás metano, com a utilização dos biodigestores, liberarem o gás metano para a atmosfera, eles começam, então, a utilizar como o gás de cozinha. Aí vai chegar até no fogão, aí eles economizam o botijão de gás nesses locais e utilizam o gás metano. Eles queimam o gás metano, basicamente, na hora que está fazendo o alimento, etc. tal. Aí você fala assim, mas não resolveu o problema do boi. Do boi é difícil resolver no processo de ruminação você diminuir, porque você precisa para alimentação. Mas se você reduzir a liberação de gás metano em outras fontes que estão liberando esse gás, você facilita bastante, tá? Até para o boi, mesmo que ele produza, e para o aquecimento global. Agora, são desafios. Nós não temos hoje, por exemplo, falar assim, a nossa indústria mundial ela vai parar de liberar CO2 e metano, tá? Isso não vai acontecer, nós sabemos disso. Nós precisamos da indústria. Agora, nós precisamos também de mais áreas verdes, tá? Para funcionar como ar-condicionado natural do planeta, menos região não florestada, essa região que você vai realizar aí, que o pessoal vai lá e desfloresta tudo, né? Corte de árvore, etc. tal, ilegal, como aconteceu com o Amazonas, como aconteceu com o Pantanal ano passado. Enfim, nós precisamos de mais atitude ecológica. Com essa mudança de presidente agora dos Estados Unidos, os democratas eles têm uma visão ambiental muito maior, tá? Então já assinou novamente o Acordo de Paris, a questão da emissão de CO2, de gás metano para a atmosfera. Então isso se resolve muito também com políticas ambientais. E para que haja políticas ambientais, tem que ter pessoas que estão dispostas a efetivamente aplicar essas políticas, tá? Então é uma forma. Zé, mas a temperatura do planeta ainda continua subindo. Vai continuar enquanto não houver, tá? Nós só temos 3% de água potável no planeta. Vai continuar diminuindo enquanto não houver um processo aí, tá, de conscientização, não acabar que nas futuras gerações tendo que utilizar, como usa em Israel e outros locais lá do Oriente Médio, a dessalinização da água do mar, né? Que vai ser complicado, tá? Mas isso tudo precisa de consciência ecológica. Mais alguma pergunta, pessoal? Outra coisa que eu quero falar para vocês também, antes que eu esqueça, deixa eu ver aqui. Hoje à tarde, então não se esqueçam, a gente tem aula normal hoje à tarde. Só confere no horário se é 1h30 ou se é 2h20 a aula de vocês. Uma é no primeiro e a outra no segundo. Agora eu já não estou lembrando aqui qual que é o horário de vocês aí. 2h20, Zé. 2h20, isso. Outra coisa, as aulas serão sempre disponibilizadas da mesma forma que nós fazíamos o ano passado, né? Nesse período de transição, bem nesse período remoto, em vídeo para vocês aí, tá? Depois, e também
O referencial teórico agora, eu já vou passar na próxima aula, como vocês sugeriram, eu já passo o referencial teórico para vocês, tá? No início e não no fim. Beleza, então? Vou dar uns 10 minutinhos para vocês tomarem uma água aí, que eu vou entrar agora no primeiro ano daqui a pouco. Volto com vocês, então, 2h20, tá? E quando, durante a aula, você vê que está muito rápido, não entendeu, pessoal, pergunta, fala, Zé, volta aí que eu não entendi. Zé, está sendo muito rápido. Aqui hoje, vocês não participaram diretamente, só mais no fim, né? Mas pode participar, tá? Pode participar à vontade, pode pedir, Zé, explica de novo. Vocês sabem disso, vocês têm total liberdade, tá? É que essa matéria de hoje era uma matéria bem basicona, né? Célula procariótica, célula eucariótica. Então, até a tarde. Oi. Você manda esse arquivo agora pra gente? Vou mandar, já estou mandando no WhatsApp de vocês aí. Tá bom, obrigada. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau.